Bem-vindos a mais um Evangelho na Live. Vamos fazendo uma respiração profunda. Nesse momento, vamos nos conectando com Jesus, desconectando do nosso dia. Vamos nos acalmando e silenciando dentro de nós mesmos. Busquemos em nossa mente a figura de Jesus sintonizando-nos com o plano maior. Humildemente pedimos a presença de nossos mentores e guias espirituais para o início de mais um Evangelho no Lar. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que podem nos induzir ao erro e dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade, que possamos permanecer firmes no caminho do amor e da caridade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 7, né, os bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, orgulho e humildade, um texto de Lacordaire, Constantina, 1863. Lá vem textão, gente. Esse é longo. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Ó, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre.
Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem, sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas, se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que fostes antes de seres nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará.
o ruído das festas, dos prazeres mundanos, que te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis, que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo, que maculam sua casa, esse recinto de orações? E, quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo, se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual o apropria a seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada,
rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Dando sequência nas nossas leituras. Velho Argumento, capítulo 49 do livro Pão Nosso. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco? Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é belíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte providencial de Cesaria, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, e se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito do sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, abnegado, batalhador, e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. A leitura de hoje, ela é bastante forte, cheia de ensinamentos, vários pontos aqui, vários conceitos, de certa forma, lógico, repetidos, porque a gente entrou aqui nas instruções dos Espíritos, então sempre vem conceitos que já foram escritos por Kardec no Evangelho voltam, né, quando tem as psicografias, e principalmente aqui na questão da humildade, de você fazer a caridade de uma forma sincera, e de que as pessoas são todas iguais. Então, existem todas as diferenças que a gente tem aqui no plano terreno, de todos os jeitos, de todas as formas, de raças, credos, religiões, orientações, enfim, de tudo. Porém, o ensinamento aqui é que isso não tem diferença nenhuma perante Deus, né? Então, é o que ele fala aqui: se tirar a roupa, todo mundo é igual, né? Não é porque um está bem vestido, mal vestido, todos são iguais perante Deus.
E o ponto também me toca bastante é a questão, no momento que ele fala aqui, que, assim, sobre a atitude do orgulhoso perante o miserável, né, em que, assim, concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Então, aqui é uma lição para a gente sempre se lembrar que a humildade, a caridade tem que ser sincera, né? Então, tem que ser espontânea, a gente tem que desejar que a caridade que a gente está fazendo efetivamente faça alguma diferença, que a gente não faça isso só por fazer ou se sinta numa obrigação moral de ajudar e falar, não, ajudei, pronto, pronto, acabou. Né? Então, um aperto de mão, e quando isso não for possível, principalmente agora, na época de pandemia, um Deus te abençoe, um bom dia, uma boa noite, qualquer sinalização de atenção e carinho já é uma forma da gente ajudar aqueles que precisam, principalmente nessa situação aqui que eles falam de esmola, né? De ajuda, de auxílio. E no final, mais já para o final, no texto, ele faz uma comparação também que é instigante, né? Quer dizer, quando ele coloca assim, pô, mas e será que preciso que Cristo volte novamente à Terra para ensinar aos homens as suas leis? Né? Então, ele faz essa citação para a gente imaginar o que aconteceria, né, se Cristo voltasse. Né? E aí ele coloca, né, vocês não iriam fazer tudo de novo que foi feito para ele? Né? Se ele viria para abater o orgulho dos fariseus modernos, né? Então é bem instigante esse ponto do texto em que coloca uma situação hipotética que a gente poderia pensar, né? Será que precisa Jesus voltar e o que aconteceria? Né? E finalizando, tem uma parte muito bonita também que ele fala que na questão de se a gente investir mesmo, né, e se tratar como os irmãos, o nosso mundo vai se tornar um paraíso terreno. Então, que é a promessa ou o ciclo que a gente tem na evolução de que a Terra vai passar algum dia de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, ele coloca isso de uma forma condicional, né? Quer dizer, se a caridade, o bem, a fraternidade, se o homem voltar, depois ele coloca se não voltar, o que acontece, né? Que aí eles não vão ter o que fazer senão chorar por nós, né? Mas ele termina dando uma palavra de esperança, né? Falando que assim não acontecerá. Quer dizer, assim, essa hipótese da sociedade civilizada não conseguir evoluir para um mundo de regeneração, que isso não acontecerá. Então, é um texto bem rico, longo, né? Mas muito rico em significados, né? em eufemismos e comparações que fazem a gente refletir sobre a nossa conduta e sobre o que precisa ser feito para a gente conseguir evoluir. Hoje, o texto do Pão Nosso, se a gente for buscar um pouco sobre o que o Ale falou do Evangelho, tem muito disso da questão da humildade, de você perseverar na caridade sincera, né? E o que o texto hoje do Pão Nosso diz para a gente é assim, que nunca faltará pessoas que, por uma questão de fugir à sua verdade, fugir dos próprios erros, tendem a chamar as pessoas que estão estudando, chamar as pessoas que estão trabalhando, né, no Evangelho, chamarem de loucos, ou que não tem nada a ver, que essa história é furada. Então, isso nunca vai deixar de existir.
sempre vai ter alguém ou algumas pessoas que vão falar que isso não é bom. Mas que aqui ele diz para a gente que isso é um velho argumento, que isso já acontecia desde muito tempo e que Jesus mesmo, por várias vezes, foi chamado de demente, de louco. Então, que isso não nos faça parar com o evangelho, que a gente não pare com os estudos, com o aprendizado, com a nossa evolução, né? Porque ele fala uma frase aqui bem importante, que o mal é incompatível com o bem. Então, sempre vai ter alguém do mundo inferior para agir com sarcasmo ou com perseguição para as pessoas que estão no caminho da luz, que estão no caminho do aprendizado. Bom, pessoal, hoje os textos longos, os textos fortes, a gente abre agora, então, o espaço para quem tiver dúvidas, perguntas, comentários. Aqui no Insta ninguém escreveu nada, acho que aqui no Zoom ninguém quer falar nada por enquanto, então vou falar um pouquinho, nossa, tem muita coisa que eu grifei, mas não sei se vai dar tempo. Acho que os dois textos, óbvios, se complementam muito, né? E eu acho que essa questão, já começando pelo texto que a Cris leu, né? Sempre existirá, nunca nada vai agradar a 100% das pessoas. Bom, então, pessoal, o texto que a Cris leu é aquilo, né? Independente de religião, de crença, de futebol, de gosto musical, né? Nada nunca vai agradar a todo mundo, né? Então, na religião é assim. Sempre vão ter as pessoas que vão julgar, né? Mas é aquilo que a gente sempre vem falando ultimamente, que a gente está partindo para um mundo, assim como a tecnologia evolui, tudo evolui no mundo, acho que o conhecimento espiritual também vai evoluindo, né? Então, o que eu tiro de lição daqui é isso, que a gente vem num plano de crescimento e entendimento espiritual, e a gente sempre comenta, né, Cris, a Lê, com a Sil também, que a gente não é espírita, a gente não é católico, a gente não é umbandista, a gente é espiritualista, né? Porque eu acho que a gente tenta tirar o melhor de cada religião e a gente não julga, né? A gente tenta não julgar e tenta absorver o máximo de coisas boas que a gente pode de cada religião, porque cada uma delas tem um pouquinho para nos ensinar, né? Então, acho que isso é um sinal de evolução, né? Hoje em dia, os meios de comunicação, a tecnologia está aí para nos ajudar a expandir mais conhecimento, né? Então, óbvio, é aquilo, nada vai agradar a todos, mas eu acho que o mais importante disso é justamente o ponto de vista. Você não concorda com tal religião, ok, mas você já tentou ver algumas coisas que você concorda? Eu acho que esse é o ponto mais importante em tudo na vida. Mesmo que haja coisas que você não te agradem, né? Tente buscar algum aprendizado dentro daquilo, que seja na religião, que seja em qualquer coisa, né? E acho que isso muito vem do julgamento e que vem muito do orgulho e da humildade, que é o texto que o Alê leu, né? Aqui eu também grifei justamente a parte das roupas, né? Que as pessoas têm, se você tirar a roupa de um rico e de um pobre e deixá-los nus, qual é a diferença que você vai ter? Você vai saber quem é o rico, quem é o pobre? Não, né? Então, aqui eu acho que essa questão, o julgamento mesmo até a gente, né? Quando tem uma pessoa que a gente não conhece, você não conhece ela, você está vendo pela primeira vez, você vai fazer o quê? Vai olhar o físico, vai olhar a aparência, vai olhar o jeito que a pessoa se veste
e vai formar uma pré-opinião de o que você acha daquela pessoa, né? Eu acho que e isso não deixa de ser um julgamento e é natural, né? Então, tipo, você vê uma pessoa toda tatuada, com uma roupa rasgada, falando errado, né? Você vai julgar aquela pessoa sem conhecer. E às vezes ela tem tanto a te ensinar que você não faz nem ideia, né? E muitas vezes pelo nosso pré-julgamento, pelo nosso pré-conceito, a gente se afasta dessas pessoas antes mesmo da gente conhecer, só por causa de aparência, só por causa de vestimentas, de títulos, qualquer coisa que seja, né? E isso eu me falo não só desse exemplo, mesmo de exemplos até opostos. Você fala, nossa, aquela patricinha, nossa, aquela menina tem o nariz empinado, né? Já é um pré-julgamento. Você fala, nossa, não vou nem chegar perto que deve ser um nojo. Né? Então, não é só... são pré-conceitos que você tem de tudo, de todos. Né? E é isso que a gente vem aprendendo aqui, a não julgar. Né? E eu grifei também essa parte muito interessante que ele fala que se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. É aquela coisa, a gente inveja, né? Inveja aquela vida de ostentação, de riqueza, mas é aquilo, a gente não vê o que acontece quando a festa acaba, quando as luzes se apagam, né? A gente não vê quais são as dores das pessoas, né? E a gente até falou que em algum evangelho, assim, que às vezes as pessoas mais humildes não têm tantos recursos financeiros e elas encontram formas de felicidade no pouco, né? É no pagode com cerveja, ali na beira da rua, né? E é genuíno, é uma coisa genuína, que a pessoa não tá lá para ostentar, mas está lá para confraternizar com aqueles que estão próximos, né? Então, é aquilo, acho que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e pensar um pouquinho, rever nossos valores, né? Óbvio que não tem nada de ruim você almejar, falar, nossa, quero uma casa na praia, né? Não é ruim isso. Mas é aquela questão de você rever os seus valores, né? Que mais? Fê, já falei bastante também, já estamos aqui ultrapassando o tempo. Deixa eu ver, o Gu escreveu aqui no Insta, deixa eu ler aqui. Acho que isso vai muito além de dinheiro ou religião. Acho que até mesmo em outras moedas não nos precamos em julgar ou desprezar. Quantas vezes isso não acontece no trabalho para pessoas que trabalham em empresa? Não somos tão espiritualistas, às vezes, em tentar ver do lado daquele colega que tem limitações, que às vezes têm origem em outros lugares ou setores de sua vida. Humildade e compaixão realmente são virtudes. Com certeza, Gu. Ainda mais no mundo corporativo, que é o mundo cão, né? Não sei porque falam que é mundo cão, né? Cão é tão bom, né? Mas o mundo corporativo é cruel, né? É muito cruel. E a gente sempre vem conversando que a Sil hoje não está aqui no Evangelho, mas a Sil, o Alê também, né? Estão muito inseridos nesse mundo corporativo, né? De grandes empresas e tal. Mundo tubarão. E a gente vê, né, que é um tentando puxar o tapete do outro, né, é uma coisa feia. E a gente vem conversando muito sobre essa questão de, será que é tão impossível a espiritualidade e o mundo corporativo, né, que é uma coisa que seria o ideal, né, mas a gente tem que achar, ver se consegue pelo menos construir, pelo menos nem que seja um degrauzinho, o primeiro degrauzinho, né,
para humanizar o mundo corporativo, né? Não deixar as pessoas como se fossem, como que fala? Substituíveis, né? Como se fossem mercadorias no mundo corporativo, né? E para a gente levar em consideração também essa questão de humildade, que é o que é muito difícil, né? Da gente encontrar no mundo, principalmente corporativo, né? Isso a gente ouve todos os dias, né? Toda hora tem algum amigo que vem e fala, você não acredita no que aconteceu hoje lá na empresa, né? Então é bem difícil mesmo. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Agora eu nem sei se é mais aqui que fala que faz... aqui sim. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta, que eu até grifei aqui. Isso está aqui nessa passagem do Evangelho, né? Então, é justamente aquilo. Você pode aguentar calúnias no mundo corporativo. Óbvio que a gente também não vai falar para você ser um capacho, né? Mas se você não pode lidar diretamente com quem te agride, tente encontrar outros meios, né? De fazer valer aquilo que você acredita, né? Então, é um trabalho, eu acho que aí contínuo, 24 horas, né? Serginho, mundo de cobras. Mundo cão já virou mundo de tubarão e agora é mundo de cobras. Então, acho que é isso, gente. Ixi, isso aqui é assunto, ó. Tem pano pra manga aqui, né? Pra gente falar muito. Mas acho que é isso, gente. Já são 10h15. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Cris, Lelê? Não. Não? Então, tá bom, pessoal. A gente já passou um pocão aqui do horário. Então, a gente vai começar a fazer nossas libações. Peço que todos se acomodem confortavelmente. Para aqueles que quiserem cerrar os olhos. Fazer uma inspiração profunda. Começar a sua conexão com o divino. E hoje, imaginamos uma linda luz branca envolvendo toda a nossa casa. Imagine guardiões de luz protegendo o seu lar, todos aqueles que vivem aí com vocês. E essa luz, além de proteger, ela limpa todo o interior da sua casa, todos aqueles que vivem aí, harmoniza todas as energias presentes, limpa todos os miasmas, energias negativas, pensamentos negativos, e vai limpando tudo e todos ao seu redor. Agora esses guardiões expandem essa luz para todo o planeta Terra, envolvendo o nosso planeta com essa luz branca, fazendo uma limpeza de toda a energia negativa, de todas as doenças, sejam físicas, emocionais, espirituais. E sentimos essa luz aquecendo o nosso coração. E neste momento, sentimos a presença de Jesus, nosso Mestre, ao nosso lado, em vibração, nos ajudando a emanar essa luz de dentro de nossos corações para todos aqueles que necessitam.
Os amigos espirituais, também ao nosso lado, se encarregam de visitar todos aqueles que pertencem à nossa família, aos nossos amigos. E essa luz vai se expandindo também para os nossos vizinhos, para os bairros, cidades, estados, envolvendo todo o planeta Terra. Neste momento, as luzes se juntam e começam a abençoar todos os hospitais, centros de recuperação, asilos, orfanatos. Todos os locais são abençoados neste momento. Inclusive as águas, que são fluidificadas, assim como os soros, os alimentos, os medicamentos de todos aqueles que precisam. Mentalize agora aquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda física, espiritual, mental. Neste momento, o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe chega ao local onde está esta pessoa e começam a realizar as curas desta noite. Curam não só aqueles que estão no nosso plano físico, mas também todos aqueles irmãos que já desencarnaram, que precisam de um encaminhamento e uma ajuda espiritual. Todos sentem essa luz de amor, essa luz de cura. Neste momento, Jesus vira para você e pergunta o que te aflige. Quais seus medos, quais suas dúvidas, quais suas preocupações. E ele fala, abra seu coração e acredite em mim. Acredite no poder maior que irá ajustar tudo em seu tempo. Mas acredite, tenha fé e ore. Mas ore do fundo do seu coração, não somente as palavras da boca para fora. Neste momento, perdoamos a nós mesmos, tiramos todos os pesos que carregamos e sabemos que precisamos fazer a nossa parte, tanto em oração como em ação, utilizando a caridade e a humildade. Respirando profundamente, vamos aos poucos, sentindo os dedos de nossos pés, de nossas mãos, abrindo lentamente os olhos e nos deparando com a figura de nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos a todos os ensinamentos, curas e bênçãos realizados nesta noite. Somos gratos a toda a cúpula espiritual que esteve presente, nos amparando, nos protegendo e nos inspirando. Elevemos nossos pensamentos e agradecemos a presença de Deus, nosso Pai amado, Jesus Cristo, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe amantíssima,
a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, a todos os espíritos de luz, aos nossos mentores individuais e a todos vocês aqui presentes. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Obrigada, pessoal, por mais um evangelho. Lembrem-se de tomar um golinho d'água que foi fluidificada. Oferecê-la a todos que moram aí com vocês, inclusive os bichinhos de estimação. Obrigada, pessoal do Insta, pelos coraçõezinhos impulsionando aí nossas lives. Lembrando que os episódios ficam salvos aqui no meu Instagram, no IGTV, e no YouTube da Silvana Fumura. O próximo evangelho agora é segunda-feira, que é o evangelho diário às 8 da noite. E quinta que vem, às 9h30 da noite, pelos mesmos meios aqui. Instagram, Zoom. Hoje a gente não conseguiu transmitir pelo YouTube, porque a Sil, infelizmente, não pôde estar presente. Mas a gente vai subir depois o episódio no YouTube também, tá bom? E eu espero que todos tenham um finzinho de semana abençoado, com muito amor no coração. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.